Olá, pessoal, tudo bem? Talvez se você chegou aqui, você deve saber porque está aqui. Se não souber, a gente vai chegar junto a essa conclusão. Eu sou Caípe Reis, eu sou artista visual, eu faço filme, colo lambe, eu sou formado em audiovisual pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente eu faço mestrado também na Universidade Federal de Sergipe, no programa de pós-graduação de comunicação. E essa live aqui vai ser para a gente conversar um pouco sobre esse processo criativo e até sobre eu me entender enquanto artista também, né? Que é uma coisa que é até uma coisa distante do entendimento, né? Quando perguntam a gente, né, quando a gente é pequeno, assim, o que é que a gente vai ser quando crescer, sendo que a gente é alguma coisa mesmo pequeno. É médico, várias coisas. Poucas vezes é algo ligado à arte. E talvez por eu ter já feito uma faculdade que é muito voltada à arte, né, que é o audiovisual, isso é uma coisa que vem muito em minha cabeça há algum tempo. Só que não é de hoje, não veio da faculdade, né? Eu atualmente moro em Aracaju, é uma das 50 maiores cidades do Brasil, uma cidade de médio porte, mas na verdade, antes de vir morar aqui, com 12 anos, eu morava numa cidade chamada Nossa Senhora da Glória. Na época tinha cerca de 20 mil habitantes, eu vim pra cá com 12 anos. E a arte veio sempre de uma maneira bem estranha, assim, até mim. A televisão, lá eu assistia a parabólica, então eu não tinha referências muito próximas, assim. Eu não via jornal local, por exemplo, sabe? Eu passava Band, Manchete, Globo, SBT e eram sempre referências do sul, sudeste, assim. Sudeste, né? Eixo Rio-São Paulo, bem especificamente. A rádio, tinha uma rádio quando eu era pequeno na cidade, e as músicas que tocavam eram muito músicas que vinham de fora, e aí eu lembro que na rádio também tinha muita coisa de sorteio, de entrevista com os políticos, assim. E eu acho que um contato que eu tive com arte veio de casa mesmo, com minha mãe, que é uma artista nata, assim, que a vida levou ela a ser professora. E ela, sei lá, ela borda, ela faz várias coisas desde pequena, assim, que eu me recorde. Quando tinha alguma coisa no colégio, sei lá, 7 de setembro, minha mãe era que e ela fazia festa no São João, junina, assim. Minha mãe era responsável pela decoração do colégio. E essa habilidade manual que eu tenho, eu venho muito de minha mãe, que é muito melhor do que eu, inclusive, assim. E meu pai é um poeta, né? Meu pai é membro da Academia Gloriense de Letras. E desde pequeno, meu pai sempre chegava em casa contando várias histórias, assim, de... Ah, não, porque fulano foi lá e tirou uma rima, foi lá e tocou violão. E eu cresci pensando, pô, quando eu crescer eu gostaria muito de ser aquilo. Só que fora de um contexto, na casa de outros amigos, ou até na escola mesmo, na escola, quando eu falava da cultura local, era sempre um rolê bem, assim, tipo, Maria Barreto é uma senhora que faz quadros. E parecia uma coisa bem estranha, assim, sabe? E aí, quando eu vim em casa, meu pai chegava com a escultura que dizia, não, velho, olha esse cara aqui, tá ligado? Ele faz escultura em madeira sem quebrar, tá ligado? Não é colado. Olha aqui como ele talha. E depois eu vim descobrir que esse cara que meu pai chegava nada mais era do que velho, que hoje em dia é um artista que é exposto mundialmente, assim, e todo mundo tem uma áurea hoje em dia sobre ele, sabe? E pra mim era uma coisa que era muito de minha rotina, passar na frente da casa de velho e ver aquelas esculturas, assim. E que eram muito próximas a mim, de certa forma, assim, sabe? Juno Leônio, que faz esculturas em metal. Enfim, tem uma coisa que, ao mesmo tempo que sempre esteve muito perto, sempre teve uma distância, assim, sabe? Eu lembro uma coisa que me marcou muito foi quando eu era pequeno e eu estava fazendo eu estava passando na rua e estava sendo construída uma das marcas da administração, que era um cacto, uma estrutura em cacto, assim, de tijolinho vermelho. E eu fiquei olhando aquilo e eu tava vendo aquilo ser feito, assim. E eu e meus amigos, a gente parou pra ver tudo aquilo, sabe? Tem também algumas ocasiões de pessoas que vieram de fora pra cá,
pra lá, pra Glória, no caso, é, tipo, um cara que pintava em quadros, que pintava em azulejo e vendia. E aí eu lembro, velho, eu morava perto da Praça da Igreja, e o cara tava na Praça da Igreja, clássica Praça da Igreja do interior. E esse rapaz, todo mundo tava ali querendo comprar e é muito engraçado essa falta, né? Hoje em dia eu entendo essa falta de algo além, assim, de arte mesmo que a gente tem. E quando tem uma novidade, algo minimamente diferente, as pessoas vão atrás. Teve uma vez também que eu lembro, eu já vou acabar de falar isso, tá, pessoal? É, que o rapaz uma estátua viva foi pra Praça de Glória e aposto que ele ganhou uma grana lá e todo mundo, tipo, abismado, assim. E é muito, muito uma coisa de interior, assim, ou não também, de às vezes ter falta de alguns acessos, assim, e quando tem, todo mundo vai atrás, assim. E aí eu vim morar em Aracaju. Com 12 anos eu vim estudar, minha mãe é professora, sou neto do professor também, a mãe do meu pai era professora. Então sempre foi prezado isso, assim, não, eles vão ter a melhor educação possível. E naquele momento a melhor educação possível era vir para Aracaju. Só que eu não podia sair de casa, né? Eu só podia sair de casa se eu fosse pra escola ou, sei lá, médico, alguma coisa assim, sabe? É, eu, quando eu ia pro centro da cidade, assim, o Josué lá da Central do Brasil falando, sabe? Olhando, assim, tudo aquilo. Porque eu tava saindo de uma cidade pequena e vindo pra capital e tudo aquilo que aparecia era muito do que eu via na televisão, sabe? Eu não me via em nenhum outro espaço na televisão. E aí quando eu chegava aqui eu via, até hoje tem um pessoal, às vezes, compra esse ouro e eu sempre dizia, tipo, mãe, por que eles estão comprando ouro, né? Tipo, até hoje não faz muito sentido pra mim. A não ser que seja de Itabaiana, um beijo a todos os itabaianenses que estão aí prestigiando esse espaço. E aí, quando eu vim pra cá, eu não podia sair, né? Eu vim começar a ter um acesso maior à cidade quando eu precisei começar a pegar ônibus para ir para a universidade, né? Inclusive, quando eu era pequeno, eu achava divertido, olha que otário, divertido andar de ônibus. Não faz sentido, mas é muito porque, sei lá, na minha cidade não tinha ônibus, né? Então era uma coisa muito de cidade grande. Enfim, tudo isso sou eu, assim, sabe? Eu contei isso pra dizer de onde é que eu tô vindo, de que lugar eu tô falando, assim, sabe? Eu sou um homem gay, branco que veio do interior para Aracaju e logo quando chegou aqui veio deslumbrado. E antes de eu continuar essa live, eu gostaria de dizer que essa live, na verdade, é fruto do edital de Artes Visuais e Literatura que foi proposto pela FUNCAP através da Lei Aldir Blanc e que essa live foi contemplada por eles para que eu pudesse estar falando um pouco do meu processo criativo. E aí eu entrei em 2012 na universidade e logo na primeira semana, né, na recepção acadêmica que o DACS fez, o Diretório Acadêmico de Comunicação, foram uma série de oficinas. Eu estava até olhando um panfleto esses dias, tinha oficina de zine, na época eu não fazia ideia do que era zine, assim, não fiz. Fiz a oficina de fotografia, aleatoriamente, assim, que fazia muito sentido na época, hoje em dia eu sou fotógrafo de celular apenas. E eu fiz a oficina de grafite também, naquela ocasião. A oficina de grafite nem é tanto o ponto que foi especial, assim. A oficina de grafite em fazer o grafite, o histórico, que isso aí eu vim entender de fato muito depois. Uma coisa que me pegou muito naquele momento foram as pessoas que estavam facilitando aquele espaço, né? Que foi Deza e Tassi. E que elas falaram assim, tipo, velho, a gente tá aí na rua e quando vocês passarem, procurem aí que vocês provavelmente vão achar. E aquilo foi um grande incentivo, de fato, assim, para eu começar a procurar essas pessoas, assim. Eu procurava ansiosamente, assim.
E aí e eu comecei a observar que não só aqueles nomes começaram a se repetir, e eu encontrei Deza, tá aí até hoje em vários lugares, como Tassi e outras pessoas. E eu percebi que outros nomes também começavam a se repetir, se repetir, se repetir. E aí quando eu olhava tudo aquilo, eu dizia, nossa, tem realmente uma lógica por tudo isso. E aí foi aí que eu comecei a entender por mim, aí eu comecei a pesquisar, assistir o Picho do John Wayne, que é a introdução para uma galera. E eu comecei a entender o que era aquilo, né, de fato. O que eram todas aquelas tags, o que é tag, o que é o picho, sobre beleza, sobre o que não é o belo do picho, assim. E eu comecei a entender outras coisas. Então, assim, pra mim, aquele momento foi fundamental. E depois de um tempo, eu tentei estar junto no picho. Não foi minha praia. Acho muito massa quem dá o corre. Mas, falando, não foi minha praia. Tentei ajudar. Eu comecei a estar perto, né, dessa questão da arte, de estar ocupando a rua de outras várias maneiras, né? Começaram a acontecer diversas ocupações culturais nas ruas daqui de Aracaju. No momento que eu estava nos primeiros anos da minha faculdade, e eu comecei a acompanhar, e eu ia para esses lugares, eu ia para o clandestino, para o ensaio aberto, para o sarau de baixo. E aí, especificamente no sarau de baixo, um dos membros era o Morgan. E uma das artes que Morgan fazia, ele também é poeta, ele colava lambes, e um dos lambes dele que está lá até hoje, assim, a gente está gravando no começo de 2021, está lá ainda, que é um beijo para as travestis, enorme no dia. E aí eu disse, nossa, que interessante, assim, sabe? É uma nova perspectiva para aquilo que a Tassi, que a Deza já tinham mostrado para mim, que eu tava começando a compreender. Isso era tipo 2014. Então eu observei tudo aquilo, achei interessante. E percebi que também tinham coisas similares por outros lugares, sabe? Eu já entendia a lógica do Lambe de certa forma, porque eu era da Federal, então eu via coisas coladas, assim, tipo, aleatoriamente. Chamando pra calorada, fazendo chamamento político também. Mas as obras de Morgan me tocaram pela possibilidade de não ser uma coisa como você tá no ponto de ônibus, você vê lá, né? Tipo, pegue empréstimo, cartomante, compra-se ouro, que são clássicos, assim, dentro da lógica do Lambe. E aí aquilo me tocou muito, muito forte, assim. E eu guardei aquilo dentro de mim sobre possibilidades. Só que eu tava no meio da faculdade, outras coisas estavam rolando, eu tava participando dos eventos, cobrindo aqueles eventos de algumas formas. Então aquilo foi guardado dentro de mim. Alguns anos depois, né, uma amiga minha chamada Juno, que é fundamental para entender a arte urbana em Aracaju hoje, Juno, um beijo se estiver me assistindo. Eu disse, tava indo pra casa dela, liguei pra ela e aí ela disse, vou fazer intervenção, quer vir pra cá? De boa, estou indo. Começou a chover, não rolou, mas naquele dia especificamente eu comecei a pensar assim, mas se eu fosse fazer alguma coisa, o que era que eu ia fazer? E eu tava desenhando algumas coisas, eu tinha pego um lápis de cor, assim, e tinha algum tempo que eu tava desenhando umas carinhas, umas coisas meio amorfas, assim. E eu comecei a desenhar e pensar, não, eu vou colar isso, assim. Acabou que eu nunca colei lambe com o Juno, inclusive, a gente troca várias figurinhas, assim, ela me ensinou demais. Até hoje a gente se conversa especificamente sobre isso também. Só que acabou que nunca rolou. Mas eu comecei a fazer vários desenhos e é muito engraçado isso, porque quando a gente vai assim na SEGA, né, a gente dá vários chute em balde. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi fazer desenho com hidrocor, né? Tipo,
Não faz o menor sentido hoje em dia pra mim. Mas eu fazia vários, assim, tipo, na maior felicidade. Tipo, fazia muito sentido. Eu achava que ia servir, infelizmente. Foi o primeiro lambe que eu tentei colar meu, assim. Eu lembro, eu passei a cola por cima e eu só vi desmanchando. Eu fiquei tipo, nossa, velho, o que é que tá rolando aqui? Bem triste. E aí eu já nesse intuito, né, eu colava. É até um pouco vergonhoso falar assim. Não, vergonhoso não, é um processo de aprendizagem, então não tenho vergonha de nada, tá bom, galerinha? Eu fazia esses desenhos que eram 1/4 de uma folha A4, né? Então é uma folha A6. Minúsculos, assim. E eu colava, de fato, assim, tipo, fazia cola, então comprava cola branca e colava em vários lugares. E aí uma vez, um dia eu encontrei, eu fui na casa de outra amiga minha, a Deli Freire, que também é uma artista visual sensacional e fundamental. E ela tava num momento que ela tava na instiga de colar lambe, muito, 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 muito. Ela fez uma série lindíssima, 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 lindíssima. Tudo que a menina toca vira ouro, meu Deus. Que eram mulheres majoritariamente negras e ela começava a colar, assim, pela cidade. E era sensacional, assim, sabe? Ela realmente dava uma vibe de estou vendo uma grande obra de arte, assim, sem querer desmerecer a todos os outros. Inclusive, eu vou deixar no link aqui na descrição, vou deixar o link de um vídeo que ela fez um lambe enorme, muito maior do que ela, num videoclipe das Guerrilheiras, que foi dirigido por Bruno Novelli. Eu vou deixar aqui na descrição, vem ler depois. E aí, quando eu tava lá na casa, ela viu aquele negócio, ela disse, velho, ninguém vai te enxergar na rua se você ficar fazendo esses negocinhos. Eu fiquei tipo, boto uma fé. E eu pensei, velho, da qual né? O que é que eu posso fazer? E ela disse, tudo bem, então vamos lá. Básico. Ela me ensinou a colar um papel no outro de um jeito que a cola não atrapalhasse a tinta. Me ensinou naquele dia, guache, pelo amor de Deus, você tem o quê? 5 anos tá pintando com guache? Até hoje eu pinto com guache, mas, enfim, mais por acesso do que por saber o que é bom e o que é ruim. E aí tem uma foto, inclusive ficou tão bom esse lambe que eu nunca colei, eu levei pra uma viagem pra colar e acabou que eu perdi. Infelizmente, tenho apenas fotos. Que, inclusive o efêmero é muito a vibe do lambe, né? Então, é isso. E aí eu comecei a ser um pouco megalomaníaco depois dela. Depois de ter conhecido a Eldeli. Conhecido não, né? Tipo, ter acesso àquela tarde de aula que eu tive. Eu nunca mais fiz lambes tão pequenos. Era no mínimo uma folha, aí eram 2. E aí foi crescendo, até que o maior lambe que eu fiz é um rapaz, um menino de 1,80 m, assim, que eu colei aqui na Pedro Valadares, eu acho. Tem uns 3 anos já, foi lá por 2018 que eu colei isso. E era enorme aquilo, sabe? Era uma coisa muito engraçada, muito engraçada. Inclusive, uma coisa muito engraçada que rola foi esse especificamente, as pessoas tiravam fotos e me mandavam, sabe? O que é uma coisa sensacional, 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 porque eu me sinto, toda vez que alguém me manda foto de uma coisa minha, ou que algum amigo vê que um amigo do amigo postou no feed e me manda, eu fico muito feliz, muito, 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 muito feliz, porque eu me sinto muito próximo ao que foi Deza e Tassi pra mim, lá em 2012. Que uma pessoa parou o dia dela, assim, afetou aquilo de algum jeito, ao ponto dela tirar um retrato. Não só tirar um retrato, mas também compartilhar aquilo, sabe? E aí é isso, sabe? Estar na rua é isso, né? Você não sabe, sei lá, o que é que de fato tá acontecendo ali, né? A pessoa pode olhar e dizer, tudo bem. Pode, nossa, que grande obra de arte. Pode nem fazer nada. A pessoa pode ter raiva de que você tá tirando o cinza da cidade, né? Também tem essa possibilidade.
E, sei lá, sabe, eu acho bem engraçado, assim, tudo isso, as possibilidades essa, que a rua pode ter, um interferir, né, ou é o me comunicar. Porque, assim, eu posso estar postando lá pra 1.000 pessoas no meu Instagram e daí, sabe, o meu filme pode rodar num festival, mas é um círculo muito fechado ainda. Colocar qualquer coisa na rua, qualquer pessoa vai poder ver, sabe? Desde uma pessoa que está indo trabalhar, ganhando seu salário mínimo, até uma pessoa rica que tá no seu Uber, vai olhar pro lado e vai acabar vendo, assim, sabe? Eu acho fundamental isso. Inclusive, isso que eu tava falando tem muito a ver com essa questão de direito de cidade, né? As cidades são muito hostis, né? Parece que é perigoso a gente estar na rua, né? Parece que é a pior coisa do mundo que pode existir é você sair de casa, né? Meu Deus, tá? Tem certeza, sabe? Minha mãe sempre odiou. Tanto que eu demorei muito pra ter acesso à rua, principalmente aqui em Aracaju, sabe? E quando eu pude vivenciar minimamente, eu fiquei tipo, nossa, era só isso? Era só isso? Eu me senti muito acolhido, assim, pela possibilidade de ir num lugar, de colar um lambe, olhar ali e dizer, pô, massa, tipo, me sentia junto daquele lugar ali. Sentia muito próximo. E aí, às vezes a gente tá num lugar, vai para outro lugar, e esse meio termo se perde, assim, né? E eu acho que todas as vezes que eu estou, mesmo aquele negócio, né? Estar a 5 quilômetros de casa, eu me sinto mais perto, porque assim, parece que a cidade não é uma cidade, né? São várias cidadezinhas, né? Aí você está lá no seu bairro, você está lá na sua rua, você está lá no seu condomínio, que é pior ainda. Pior ainda porque geralmente o pessoal do condomínio não rola. Conheço pessoas, né, que moram aqui no mesmo condomínio que eu moro em condomínio. E não estão ligadas em coisas que estão aqui muito perto, aí vão ao shopping, sabe, pra desenrolar. Me parece que a gente tá em várias caixinhas muito. Só que a cidade é muito maior, assim, sabe? E eu acho que a gente precisa enxergar. Eu acho que a arte urbana, num geral, o lambe, o pitch, tem a possibilidade de fazer uma integração, assim, mesmo que não seja pro que muitos querem, né? Tanto que a própria tag, né? A tag nasceu em Nova York com o pessoal saindo de pichando vagões que estavam em um lugar mais distante, que acabariam indo para o centro e seriam conhecidos, assim, a cidade veria aquelas tags, assim. E aí eu acho que tem uma possibilidade, assim, de estar junto. Eu me sinto muito menos preso, né? Muito mais seguro, inclusive, estando na rua hoje em dia. Depois disso, me sinto acolhido, assim. E toda vez que eu vou ver um amigo, eu vou levar, nem que seja um stickerzinho, pra colar perto, assim, sabe? Principalmente quando mora longe. Quando eu moro aqui perto, eu faço um pouco de questão de marcar território, assim. De, sei lá, os pontos de ônibus aqui de perto, então vou lá e colo o lambe. Pra as pessoas entenderem que aqui tem pessoas que estão fazendo isso, assim, também. E eu acho muito massa, porque tem uma caixa de energia aqui perto, assim, que eu colei, né, 4, 6 lambes, alguns lambes, assim, e veio alguém e pichou embaixo, assim, sabe? Não passou por cima, tá uma simbiose bacana. No ponto aqui perto também, colei embaixo, a pessoa foi lá e pichou por cima, uma simbiose de uma interação mesmo, assim, sabe? Nunca vi aquelas pessoas, eu acho que eu nunca vi as tags daquelas pessoas assim, mas eu sinto que tem uma troca, um respeito muito grande, assim. E que é de mim para eles e deles para mim. Eu acho que isso é uma coisa básica, inclusive, para estar na rua e para toda a vida também, né? Respeito é bom sempre. Vamos aqui na aulinha dominical. Mas
eu preciso voltar. Foi importante essa pauta de diversidade que eu pretendo voltar, mas eu queria, para que a gente chegasse na questão do Lambi Lambi, especificamente da comunidade LGBTQIA+, eu vou dar um comeback assim para minha vida. Que depois desse rolê, de eu ter começado a fazer lambis mais estranhozinhos, encontrei com a Eldeli, comecei naquele momento eu estava fazendo especificamente lambis com desenhos, né? A minha primeira, que hoje em dia eu delimito enquanto minha primeira série, eram bactérias, na época eu já chamava de bactérias, que eram sempre seres amorfos, cheios de dentes, de garras, de presas, alguma coisa assim. E que eu colava de boas. E eu me divertia muito fazendo. Tipo, eu fazia em série. E quando eu tava lembrando, assim, me deu uma saudade, inclusive, de estar fazendo. Quem sabe em breve vocês vão estar vendo aí. E aí depois, principalmente depois de algumas viagens que eu fiz, eu comecei a tentar estudar a fisionomia das pessoas. E aí eu cheguei num personagem que eu sempre fazia, né? Que também eu meio que parei com isso. Com especificamente essas duas séries, assim, a dos perfis e a das bactérias. E que o que me ajudou muito a colocar pra frente foi justamente esse rolê com a Eldeli, que eu falei, a Eldeli Freire. Que eu comecei a fazer em série para poder estar ocupando a cidade. Muito inspirado na própria Eldeli, que fazia isso com as personagens perfeitas dela. Só que aí, em 2018, antes de chegar em 2018, assim, eu compreendo o simples ato de estar colando um lambe na rua ser um ato político fundamental, assim, sabe? O capital é o arquiteto da cidade, então a gente é colocado de várias formas para que a gente não possa interagir. E aí, uma interação mínima que a gente possa estar subvertendo uma ordem mínima, para mim é fundamental, assim. E aí, principalmente uma pessoa como a Eldeli, assim, que tem a possibilidade de colocar... Ela fazia apenas mulheres, geralmente mulheres não brancas, e colocava em locais públicos, e eu sei que, tipo, poderia realmente estar havendo uma grande recepção, assim, sabe? E importância, questão de autoestima e várias coisas que a arte pode trazer para nossa vida. E aí, toda vez que eu colo um lambe, eu estou fazendo esse ato político, assim, de fato. Só que, especificamente em 2018, eu comecei a ter vontade de ter um diálogo muito direto, assim, sabe? Eu já na época, eu já recebia, tipo, foto das pessoas, mas eu queria que as pessoas me ouvissem de uma outra forma, que elas conseguissem entender o que eu estou precisando passar, e foi uma angústia muito grande, assim, e aí eu comecei a pensar em frases, em jeitos, porque, sei lá, né, na academia a gente aprende que a gente tem que ser longo para poder desenvolver um pensamento, e aí eu desenvolvi um roteiro chamado Peixe Morre pela Boca. E aí... E é um dito popular, é uma coisa que eu pensei, pô, massa. E a partir desse roteiro cinematográfico que eu filmei, roteirizei e tal, eu comecei a desenvolver um lambe, que é o Peixe Morre pela Boca, que é uma série de 3. E também tem os outros peixes que eu fiz em desenho também. Acho que tá por aqui, ali, não sei se tá... Tá focando, meninas? E nessa série, especificamente do Peixe Morre pela Boca, foi muito importante para mim, para colocar alguma coisa para fora, assim, sabe? De ter a possibilidade de falar, de fazer as pessoas pensarem, né? As pessoas falam que Peixe Morre pela Boca, mas e daí, sabe? E essa foi uma série fundamental também, porque foi a primeira que eu fiz uma intervenção direta em páginas de revistas, como podem ver. Eu fiz intervenção direta em páginas de revista. E se conversavam todos. Eu escaneei, eu ampliei, eu imprimi, eu colei. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu geralmente fazia
coisas e inclusive, hoje eu até me arrependo um pouco de ter sempre colado meus originais, assim, sabe? Essa série especificamente, eu teve um que eu colei de 16 páginas na lateral do Departamento de Comunicação da UFES, inclusive. Tem outros até menores, assim, e que foi um aprendizado, porque eu nunca tinha colado algo tão grande, além daquele pivete lá enorme de 1,80 m que eu já tinha feito em algum dia. E eu olhei aquilo e eu pensei, pô, massa, então meu caminho tá trilhado aí. E foi super massa, as pessoas acharam interessante quando eu compartilhei no famigerado Instagram. Algumas pessoas vieram no inbox e dizer, pô, curti, tá massa, né? O popular biscoito, né? O biscoito. E aí quando... Isso me deu muita vontade de continuar a produzir coisas nesse nível, assim. E concomitante, né? Nada na vida é aleatório, né? Eu acho que não tem um ponto, assim. Concomitante, eu tava produzindo isso, eu já tava... Tinha algumas revistas ali e eu comecei a botar pra fora algumas coisas, assim. Eu entendia que naquele momento, em 2018, a gente já tava passando por uma crise e que tava muito... O lema do governo era não pense em crise, trabalhe, né? E eu dizia, nossa, meu Deus do céu, o que é que tá rolando aqui? O que é que eu posso fazer? Então, naquele momento eu já tava pensando, e essa era uma grande angústia, assim, e eu fiz o que eu chamo hoje de a série anticapitalista, né? Que é algo que... talvez o mais conhecido é esse aqui do A Gente Trabalha para Enriquecer o Patrão. Mas também tem o Precisamos Trabalhar Tanto. É uma série que tem algumas, assim, algumas lógicas. Que eu tava precisando falar pra todo mundo, gente, assim, o problema não tá em vocês, assim, sabe? Eu queria dar um acalento, assim, às pessoas. E aí essa também foi uma série que, assim como a Peixe Morre Pela Boca, eu fiz manualmente, eu escaneei, eu ampliei, eu imprimi, eu colei. E especificamente esse do A Gente Trabalha para Enriquecer A Gente Trabalha para Enriquecer o Patrão, eu colei muitos. Eu me empenhei, assim, sabe? Tinha acesso à impressora, então tava de boas pra mim. Quando eu tive as primeiras reações negativas ao que eu tava fazendo, né? Que aí começaram a arriscar, principalmente a parte de baixo, assim, sabe? Aí ficava tipo, a gente trabalha pra enriquecer. Só que, tipo, é uma grande mentira, né? Se a gente trabalhasse pra enriquecer, todo mundo seria rico, né? Não existiriam muitos bilionários que não trabalham. E aí, quando eu vi isso, e aí começaram muitos a serem arrancados, rasgados, assim, eu pensei, estou incomodando. O que é que tá acontecendo, assim? E aí, quando eu olhava, eu pensava, tipo, pô, botam fé. Então, foi a prova cabal que eu estava me comunicando. Se era o que eu queria, era me comunicar, eu estava me comunicando. Eu estava tendo, inclusive, um feedback do que estava rolando, assim, sabe? E aí eu já tinha colocado todo o know-how que eu tinha, todo o conhecimento que eu tinha no Lamb, né? E passei a fazer uma cola mais forte, tentei ajustar várias coisas, e aí continuava esse feedback negativo. Mas também muitos positivos. Várias vezes as pessoas... Um que eu colei especificamente na sementeira, várias pessoas me enviaram, assim. E aí, quando eu tava colando um desses lambes dessa série, logo no começo da pandemia, logo no começo de 2020, na verdade, eu curto sempre colar dias de domingo, assim, inclusive dicas aí. Porque é um momento que o pessoal... Eu sei que o pessoal no outro dia vai pegar ônibus, assim, né? Então eu faço colagens. Principalmente no centro da cidade, né? Que tem uma confluência enorme de pessoas. E à tarde é mais de boas, tipo... Eu não gosto muito de colar à noite. Eu já tinha medo naquela época, há um ano atrás. E olha que eu colo o Lamb desde 2016.
E aí, nesse dia especificamente, era um domingo à tarde, e eu comecei a colar no mercado esses lambes da Serença Capitalista. E aí depois vim vindo, aí passei pela Lese. E aí, quando eu tava colando num ponto antes da Lese, alguém buzinou pra mim. E aí alguém passou assim, de boas. Amigos já pararam pra falar comigo, me ajudar a colar. Então, tipo, de certa forma normal. E aí eu tava de bike nesse dia, eu tava intercalando, porque os pontos da rua da frente são um de cada lado, assim, intercalando. E aí quando chegou em um ponto de ônibus ali no iate, que ele é paralelo, né? Eu só vi um carro branco parando atrás de mim, assim. E começou a gritar, dizendo que era pra ir pra Cuba, que eu era o motivo do país não estar indo pra frente, que eu não tava querendo nada. E eu tava, tipo, velho, tipo... Mas continuei colando. E aí, eu acho que eu ter continuado colando, a pessoa... Eu acho que o intuito era me oprimir naquele momento porque eu parasse, né? E ele gritou, eu tô vendo você desde lá de trás, colando, pá... E eu continuei. Até que eu vi a porta batendo e a voz dele vindo pra muito mais perto de mim. E aí eu coloquei as coisas, já estava até bem adiantada a colagem. E entrei na rua da frente, assim, de bike, aleatoriamente, morrendo de medo do que aquele cara poderia fazer comigo, assim, sabe? O porte de arma tá aí, sei lá, eu não tava a fim de morrer por causa disso, ou outras várias coisas que poderiam ter acontecido. E aí, isso me deixou muito, muito ressabiado, assim, sobre tudo isso. E aí vem de fato o que é o nome, né, esse clickbait aí que eu fiz, que é o Lambe Lambe LGBT, que ia mais. Que eu tenho uma série chamada Orgulho, que não é síncrona de certa forma, eu fiz em vários momentos ela. Desde bem nessa vontade também de me comunicar, né? Frases desde por que viado é xingamento, sapatão revolução, respeito às travestis, coisas nesse sentido, assim, sempre voltadas para a comunidade LGBT, que ia mais. E aí, talvez o mais conhecido é esse do Orgulho. Tá focando, menina? Não, falando sério, tá, né? Tá vendo? Então, é esse aí. E aí esse lambe é o que mais arrancam. Já teve vez de eu colar o lambe e dar a volta no quarteirão, assim, colando os lugares. Quando eu voltava, esse já tinha arrancado, assim, sabe? Teve uma vez que eu colei aqui perto de casa, esse que era o Orgulho, um voto em LGBTs, e embaixo, assim, ditadura nunca mais. Arrancaram todos os do LGBT, assim, e deixaram até o da ditadura. Que me faz pensar muito, assim, de o que é a cabeça de uma pessoa, né? Mesmo dentro de um pensamento que a gente pode dizer, não, é um pensamento progressista. De que falar sobre um processo de ditadura, que tem muita gente que diz que não aconteceu, que foi apenas um regime, ou que discordo. E podemos conversar sobre isso aí, inclusive. Incomoda menos do que eu falar que tenho orgulho de existir, assim, sabe? De convocar pra que... Véi, vamos voltar em LGBT, por favor. E é muito do que... há uns 3 meses eu participei do podcast Hora Queer, a gente tava falando justamente sobre o direito à cidade e a população LGBT, que ia mais, justamente sobre essa angústia, assim, nossos corpos não podem estar em público, né? A gente tem espaços que são delimitados e a gente às vezes é escoado para alguns lugares super específicos da cidade para que a gente não desembeleze alguns lugares. Nosso corpo incomoda, a gente incomoda. Até a mais simples das referências a gente incomoda. A gente incomoda. E todas as vezes que eu vejo esse lambe específico sendo arrancado, eu só penso
nisso. Eu estou incomodando, eu estou incomodando, eu estou incomodando. E aí, quando especificamente essa ameaça aconteceu, eu pensei, velho, se eu tivesse colando um lambe do orgulho, alguma coisa relativa a isso, como seria esse feedback assim que eu ia ter? Como seria? A pessoa ia continuar me filmando, a pessoa estava me filmando, eu não lembro se eu falei isso. Ela ia ficar me filmando e se tivesse me filmando, como seria essa recepção? Seria caçoando de mim? Seria também me ameaçando? A gente LGBT, a gente vive com medo, né? Eu tenho muito medo de sair de casa várias vezes. Várias vezes eu evito sair com bottom, me afirmando por coisas como essa, assim. Inclusive, o lambe é uma forma de me afirmar sem colocar uma cara à tapa de uma maneira até... eu não considero covarde porque é minha sobrevivência, assim, também, de fato, assim, sabe? Eu quero estar conversando com as pessoas, eu quero estar mostrando que existem essas pessoas, que a gente precisa ser respeitado. Só que eu não necessariamente... Eu tenho medo. Tenho medo. E essa série LGBT é muito sobre isso, assim, pra mim, especificamente. E eu lembro de um lambe que eu colei do Porque Viado é Xingamento, foi até aqui perto do dia. E alguém escreveu de lápis, assim, embaixo, né? Reclamando, que era xingamento porque ficava fazendo essa sujeira, na rua. E aí quando eu vi aquilo, eu fiquei velho, será que o que eu tô fazendo então é errado? Será que eu tô fazendo um desserviço? Da qual é, assim, sabe? E aí eu comecei muito a pensar, justamente sobre a visualidade, sabe? Eu não tenho dinheiro pra comprar um outdoor, pra botar um outdoor, sabe? E aí, o que é que eu vou fazer então? Se eu tô lutando contra uma realidade que é sistêmica, a comunidade LGBTQIA+, é a base de um sistema que tem muito dinheiro, que tem todos os meios pra fazer tudo. E aí, o que eu posso fazer, eu não sabe, não tá... E aí aquilo me deixou, assim, muito pensativo. Só que, velho, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Se a minha vontade é fazer isso, então que pena, assim, sabe? Porque a própria estética, na verdade, é usada contra, né? Porque o que é bonito é algo que alguém pôde pagar para que aquilo fosse bonito, né? Ou com estudo, ou com dinheiro pagando alguém que estudou aquilo. E que é um absurdo, assim, toda vez que a gente pra pensar, não, isso aqui, eu acho que eu não vou colar isso porque não tá bonito. Na verdade, a gente tá fazendo o que outras pessoas estão afim, né? Que é podando a nossa própria linguagem, inclusive, né? E eu acho que a visualidade que tá em jogo não é nem o que é bonito, o que tá em jogo é a visualidade do LGBT. Aquele lambe lá, não é um instrumento, aquele lambe sou eu tô dizendo que, eu quero estar aqui, por que vocês estão me xingando, sabe? Por que eu passei um colégio todo com alguém me xingando? Por que eu não posso estar aqui? Eu tenho orgulho, eu tô de boas com você. Aquilo lá sou eu, sabe? E não só nisso, eu sou artista, eu quero estar na rua, também quero estar na galeria, me enxerguem, por favor, sabe? É angústia, né? Solto preso, que é aquele zine lá do Travesso. Então, velho, é sobre isso, assim, sabe? E, nossa, quando aquilo me mexeu de uma forma muito grande, muito grande, muito grande. Assim, eu super entendo que a gente pode se infiltrar e se utilizar de alguns instrumentos a nosso favor, assim, sabe? Quando eu tô afim, né, quando eu tô com disposição, eu vou usar todo o conhecimento que eu aprendi na universidade pública, gratuita, de qualidade, UFES, valeu UFES. Vou usar a mais bela fonte, vou usar a melhor paleta de cores para
para conseguir conversar com várias pessoas, mas não necessariamente isso. Tem um caos, assim, sabe? Que eu tava colando um lambe e aí eu tava com um grupo de amigos, eu tava bebendo assim de boas. Aí uma moça que ela é coordenadora de um colégio aqui perto de casa. E aí quando ela viu, ela disse, velho, é você que faz isso? Aí eu tipo, vai chamar a polícia. Que inclusive não é crime, tá, gente? Aqui em Aracaju nem infração. A lei orgânica do município não fala sobre isso, então tá de boas. Mas voltando, aí ela disse, velho, né? Meu Deus, vão chamar a polícia? Ela, velho, você acredita que um aluno meu viu isso que você escreveu no ponto do shopping? Tinha isso escrito bem grande lá no shopping. E veio conversar comigo dizendo que tinha visto isso e que tinha dito. E chegou pra ela dizendo, né, que tipo, concordava, porque não fazia sentido, viado, esse xingamento. E eu pensei, meu Deus do céu, tipo, que bom, tipo, eu consegui dar apoio, plantar uma sementinha, sei lá, na cabeça de alguém, assim, sabe? Pelo que eu fiz, não só o que eu fiz, sabe, mas tantas pessoas fizeram para que aquela pessoa, aquela criança chegasse e pensasse nisso. Mas eu fui estopim, eu ajudei com um grãozinho de areia para que virasse a balança pro outro lado, assim. Tipo, obrigado, assim. E é muito isso, assim, também. Toda vez que eu tô colando um lambe, e aí eu penso que tá saindo uma pessoa que tem problema dentro de casa por ser lésbica, por ser sapatão, enfim, trans, não binário, enfim. Tem problema e olha aquilo e tipo, porra, tem alguém junto, tem alguém aqui perto, assim, de mim, né? Tem alguém que compartilha aquilo comigo em algum nível, assim, sabe? Nem que as pessoas se sintam mais seguras de estar saindo às ruas quando vem aquilo em uma localidade, assim. Se isso acontecer, eu vou estar extremamente feliz. Extremamente feliz, assim, de verdade, verdadeira. Porque a cidade não é perigosa, assim, sabe? Se quando eu estivesse lá, talvez se estivesse com alguém do meu lado, o cara não tivesse coragem, assim. Se tivessem 30 pessoas, se ele entendesse o que é aquilo em algum nível, se a gente puder... Não sei. Eu luto muito para que algo aconteça, para que toda essa opressão que é estrutural, que é vertical, que tá em nossas costas a todo momento. Não sei como. Tô tentando aí. Tô tentando na Doide aí. Tô tentando. Não necessariamente na Doide, né? Eu sei o caminho que eu tô indo. A praxis é que às vezes é difícil. E aí... É isso, assim, sabe? Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que me viu até aqui. Gostaria de agradecer ao governo do estado de Sergipe por ter possibilitado para que eu estivesse nesse espaço. São poucos os espaços que eu tenho possibilidade de estar falando sobre um processo criativo como esse lambe. Geralmente, quando eu falo nos espaços, é enquanto um produtor audiovisual, o que foi muito massa. Agradecer através da FUNCAP, que possibilitou isso, através do seu edital de artes visuais e literatura, que só foi possível através da Lei Aldir Blanc. Obrigado a todos os deputados que lutaram para que a gente pudesse ter isso. E eu queria pedir, assim, para que todo mundo que tá vendo isso, que se comunique com a cidade, assim, sabe? De alguma forma, porque a gente precisa entender quem é que tá aqui perto, quem são nossos vizinhos, assim, sabe? A gente não pode mais viver em várias Aracajuzinhas, assim, sabe? A gente tem que entender, sabe? Quando eu tava em Glória, eu brincava com um menino que morava do meu lado, que morava na Baixa, que morava lá no fim da rua, e que tudo convivia, a gente compreendia.
hoje em dia não há, assim, sabe? E se uma pessoa vai lá e responde meu lambe de algum jeito e tá me fazendo pensar do mesmo jeito que eu fiz ela pensar, do que eu posso ter feito alguém pensar, muito massa, porque é para isso, no fim das contas é para isso, assim, que a gente precisa exercitar a mente até um momento que a gente não precise mais, o que eu acho que nunca vai acontecer. A gente sempre vai precisar ficar pensando para que a gente possa ser uma sociedade melhor, assim, de verdade. E, sabe, se eu botasse, assim, um porquê viado xingamento, chegasse uma feminista e falasse porque o que está acontecendo, o que acontece é que o problema é ser comparado a uma mulher, né? Por exemplo, enfim, X, chutei assim. E alguém lesse e já seriam dois pensamentos assim que estariam mais do que em qualquer momento num espaço público de fato, assim, chegando para várias pessoas. E eu queria, mesmo que eu me frustre, mesmo que eu pire assim com a resposta, eu acho que estar na rua possibilita isso. Eu adoraria, assim, que toda vez que alguém visse um lambe meu, que alguém tivesse vontade de fazer mais e mais e mais e mais, não necessariamente sobre a comunidade LGBTQIA+, mas especificamente para esse vídeo, gostaria de chamar todo mundo que está vendo para poder fazer sobre isso. Para que toda vez que alguém visse um lambe meu, colasse um do lado, tá ligado? Já mostraria que tem mais gente chegando junto. Para se impor, né, também. Porque nesse momento tem várias cartas sendo dadas assim no país e a gente não pode deixar que a gente seja carta fora do baralho. A gente tem que voltar lá sempre e dizer, gente, olha, estamos aqui, a gente não vai ficar para trás, assim. E aí uma das possibilidades é que a gente se torne visível, né? Se o Havermilk lá mandava a gente sair do armário e falar massa, mas a gente já tem que estar em outros pontos, assim, estar ocupando alguns espaços. E aí eu queria muito convocar todo mundo pra chegar junto. Se você tem dúvidas, chega no inbox. Eu vou super te ajudar a trocar ideias sobre tudo, assim, sabe, que possível. Eu, inclusive, vou ler. Eu separei, assim, 5 dicas pra poder conversar sobre tudo isso. Para que vocês também, ao final desse vídeo, vocês possam fazer também os seus próprios lambes, igual a Eliana fazia lá no programa, né? Eu sou meu próprio melocotom, nesse caso, né? Então, vamos lá. Primeira dica, né? Quando você for escolher o papel que você for fazer para lambe, não tá aqui, mas seja consciente ambientalmente, assim, sabe? A gente pode escrever em rascunho, você não tem necessidade de pegar uma folha em branco pra fazer, sabe? Todos os lambes que eu faço são em rascunho, em alguma forma, assim. Vai chegar a mensagem na pessoa, tá ligado? Então, seja consciente também, sabe? Mas assim, um papel que é muito grosso vai gastar mais cola. O papel mais fino, enquanto você estiver colando, a probabilidade de rasgar é muito grande, assim. Se você puder ter ajuda de alguém, vai ser fundamental, assim. Inclusive, nessa hora de colagem, assim. O que eu uso, assim, né, geralmente é o papel ofício, 75 de gramatura. Pode ser até o papel de jornal, que é 40 gramatura, que é de boas também. Mais fino que isso, eu já usei, eu até uso ainda. Mas assim, não vou cagar a regra no seu rolê. Eu já vi gente fazendo em papel, não é Paraná, naquele papel mais grosso assim, e rola, tá ligado? Vai fazendo. O importante é fazer, literalmente, assim. Assim, evite usar tinta guache, aquarela, hidrocor, são coisas que eu aprendi na prática, mas você já não precisa estar aprendendo na prática, tá bom? Você já está aqui, chegou até aqui. E aí vai imprimir, vai escanear, que nem eu fiz. Eu vou deixar também no link aqui embaixo, na descrição do vídeo. O link, o site que eu uso para ampliar. Se você tiver a fim de fazer coisa
grandona, grandão igual a Lumena. Se você tiver vontade, você pode fazer, ver só a qualidade da resolução do papel, da arte, né, que você vai fazer. Mas aí se você for imprimir, não imprima em cartucho, né, tem que ser aquelas toner, porque quando molhar também vai estragar. Não se preocupa, tá? Se você fizer isso, eu também já fiz, mas estou aqui só para você não perder um tempo, não perder a cabeça, né, não se estressar. E aí, quando você for colar, se puder ir com alguém, massa, a pessoa vai te ajudar. E aí, mas assim, procure, quando for colar, superfícies lisas, né? Uma parede, né? Um ponto de ônibus, a parte de trás de uma sinalização. É tranquilo, assim, você vai ver que é muito mais de boa, assim. Aí você pode colar ou com sua própria mãozinha, que é como eu curto, porque eu acho que dá uma finalização melhor. Tem gente que cola com pincel, passa o pincel na cola. Tem gente que usa rolinho também. Então, assim, comece de como puder, né? Eu até hoje uso, não me adaptei pro rolinho. Pincel também não, mas assim, eu prefiro mão. Às vezes é muito arriscado você estar na rua, inclusive, e colar coisa diretamente na mão, porque você pode se furar, ali pode ter... Sua antetânica tá em dia? Aproveitando, vá no SUS arrumar suas vacinas. Não é só de Covid que você pode morrer, né? E aqui foi embora? Voltou. Outra coisa também. Se o papel rasgar, fique de boas, né? Ninguém vai te julgar por isso, né? Faz parte, inclusive, da estética do lambe, né? Um lugar que eu não vou deixar você colar... Você cola se quiser, na verdade, né? Mas vai cair, é plástico. Em cima de plástico vai cair. Não adianta. Lixeira mesmo, você vai ficar ali por um tempo. Depende da sua intenção também, né, velho? Essa série Lambe, inclusive, como eu sabia que muitos iam... essa série Lambe não, essa série Orgulho. Como eu sabia que muitos iam sair, né? Eu fiquei de boas. Às vezes eu colava em lixeira porque já tinha aberto mão um pouco, né? Tava lá só pra incomodar mesmo. E aí, quando você for colar, você tem que entender que, assim, na rua tá cheio de poeira. Tá muito seco aquilo ali. A superfície, o papel também é seco. Então o papel vai começar a chupar a cola. E aí você tem que colar aos poucos. Eu, pessoalmente... Se for assim pequeno, de 1:4 até 2, 3, 4:4, eu coloco todo e já solto de vez. Se for muito grande, se você tiver megalomaníaco, e que eu gosto, eu curto, acho sensacional, vá aos poucos. Vá aos poucos. Vê sempre as bordas, vai fazendo um movimento circular. Igual ensino a gente a escovar o dente na escola, trenzinho, né, circular. Vai fazendo circular nas bordas para não entrar nem água, nem poeira, senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas se der ruim, tudo bem, você aprende. Aprender é importante. Última coisa, né? A cola que eu uso atualmente é a cola branca. Todo mundo que, assim, usa cola branca. Eu uso muito cola de farinha também. É biodegradável, é super bacana. É aquilo que eu falei, né? Como eu sempre acho que vão tirar rápido meus lambes, eu passei a fazer cola de farinha porque um litro de farinha, 1 quilo de farinha, se faz muita cola. Nossa, acho que dá pra fazer uns 20 litros de cola. Então é mais rápido, né? E receita de cola de farinha é bem fácil de achar aí pela internet. Só que ela é biodegradável e em pouco tempo vai cair também. Ou não, mas geralmente vai. Eu tive um problema em uma fornada que eu fiz que não sei se o antibactericida que eu botei não estava bom, começou a embolorar também. Enfim, na dúvida eu uso cola de farinha, mas tipo, é mais cara, na dúvida eu uso cola branca, mas eu sei que é mais caro, rende bem menos, mas é a certeza de que vai durar algum tempo, assim, seu lambe, né? Então é isso, moçada. Queria agradecer a todo mundo que está vendo até aqui. Agradecer
a Letícia Roberta, essa querida amiga que esteve aqui, ao Lucas Menezes, a Clara, que também me ajudaram aqui hoje. Agradecer novamente ao governo do estado de Sergipe, através da FUNCAP, que por conta da Lei Aldir Blanc possibilitou que a gente tivesse tendo essa conversa. Eu espero que em breve eu possa fazer mais vídeos, assim, não só sobre necessariamente arte urbana, mas sobre outras coisas que eu também tenho interesse. E por hora é só. Não é um tchau, é um até breve. Se inscreva no canal, se você não estiver fazendo nada, né? Se inscreve, ativa o sininho, vai que eu posto alguma coisa do nada, né? Bom, é isso. Minha diretora ali tá dizendo que tá de boas, a gente vai cortar e pode cortar, como diria Leona. Beijos. Beijinho. 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 Time Camila aqui.